Sabe aquela conversa antiga, mas que nunca sai de moda? Sobre justiça, sobre o porquê do sofrimento? Pois é, hoje a gente vai entrar de cabeça em uma das mais intensas de todas. Uma que envolve um plano divino, digamos, bastante chocante. É a análise do fardo do profeta Abacuque. E o ponto de partida é esse aqui. Um grito. Não é um pedido calmo, sabe? É pura angústia. O profeta Abacuque olha em volta e o que ele vê? Caos, violência. E ele não se contém. Ele joga essa pergunta direto para cima. O tom da conversa toda já é dado logo de cara. Ok? Então vamos entender. O que está por trás desse grito? De onde vem tanto desespero? É isso. A primeira parte dessa história é a queixa do profeta. É ele apontando o dedo para um mundo que, na visão dele, está desmoronando moralmente. E olha, a reclamação dele não é algo vago, não. Ele está vivendo aquilo ali, no dia a dia. Violência por todo lado, briga, disputa. A lei parece que virou sugestão, perdeu totalmente a força. E justiça, essa nunca aparece. E o pior de tudo, os maus estão por cima, cercando quem é justo, distorcendo qualquer chance de um julgamento correto. É o retrato do caos social. E aí vem a pergunta que é o coração da coisa toda. Ele não pergunta só por que o mundo está assim. A dor dele é mais profunda. É porque eu tenho que ver isso. É pessoal, sabe? É uma confusão que rasga a alma, como um Deus que é bom obriga seu profeta a assistir a tanta maldade de camarote e não faz nada. Pois é, e depois desse desabafo todo, vem a resposta. Só que assim, não é nada do que Abacuque esperava. Aliás, acho que ninguém esperaria. O que vem a seguir é, sem exagero, uma das coisas mais desconcertantes que se pode encontrar. É isso. A resposta é essa frase. Curta, direta e absolutamente apavorante. Pensa bem, a solução para a violência e a injustiça que Abacuque via em Judá seria uma nação ainda mais violenta e injusta. A resposta divina era basicamente: vou mandar os caldeus. Mas quem eram esses caldeus? O próprio texto já desenha o perfil deles sem filtro nenhum. Uma nação amarga, impetuosa, gente que sai marchando pelo mundo para tomar o que não é seu. Não é um bisturi para fazer uma cirurgia delicada na sociedade, não. É uma marreta, uma força bruta, totalmente implacável. E a descrição fica ainda mais visceral. Não é só sobre tática militar. A coisa vai para o campo animal. A velocidade deles? Mais rápidos que leopardos. A fúria, mais voraz que a de um lobo caçando de noite. A imagem que fica é essa, um poder predador, puro instinto que simplesmente não dá para parar. E o que eles fazem na prática só confirma essa imagem. O objetivo deles é um só: violência. Eles não têm respeito por ninguém. Reis, príncipes, para eles é tudo motivo de piada. Uma fortaleza no caminho, eles dão risada e passam por cima. E o custo humano disso é gigantesco. Eles juntam cativos como quem junta areia na praia. E para fechar o pacote, vem a cereja do bolo da arrogância. Depois de toda essa brutalidade, de toda essa conquista, eles ainda vão se achar os donos da verdade. Vão dizer que toda essa força vem do poder deles mesmos, dos ídolos deles. Ou seja, eles nem vão entender que foram só um instrumento. E é aqui que a coisa complica de vez para o Abacuque. A gente chega no segundo problema dele, que é ainda mais profundo. Se a primeira reclamação era por que nada acontece, a segunda é sobre o que acontece. A solução que Deus apresentou parece muito, mas muito pior do que o problema inicial. E essa pergunta, essa talvez seja a mais forte do livro inteiro. Abacuque basicamente coloca Deus contra a parede, usando a própria natureza divina como argumento. Como assim? Um Deus que é tão puro que nem consegue olhar para o mal, vai usar uma nação podre para punir um povo que, ok, está pecando, mas ainda é mais justo que esses caras? É um nó na cabeça. Um paradoxo moral gigantesco. Vamos colocar lado a lado para entender a dimensão disso. De um lado, Judá. Sim, um povo que errou, que está corrupto, injusto. Mas do outro, os caldeus. Uma nação brutal, idólatra, violenta ao extremo. A pergunta é, como que o segundo grupo pode ser o juiz do primeiro? Pela nossa lógica, a conta simplesmente não fecha. Para tentar dar uma imagem para essa confusão toda, Abacuque lança outra metáfora muito forte. Ele pergunta se a ideia é essa mesma, transformar a humanidade num grande cardume de peixes, sem ninguém para guiar, sem proteção, só largados ali à mercê de um predador implacável. E ele detalha essa imagem do pescador.
Os caldeus, eles usam tudo o que tem. O anzol, a rede. Eles vão juntando todo mundo. E não só isso, eles comemoram, ficam felizes com a destruição. E o ápice, o ato final, é de uma idolatria absurda. Eles passam a adorar a própria rede, ou seja, adoram as ferramentas da sua própria violência. E é nesse ponto que o primeiro capítulo se encerra. Pensa na situação do Abacuque. Ele fez 2 queixas enormes, ouviu uma resposta que só piorou a confusão, e agora ele tem perguntas ainda mais cabeludas, nenhuma solução no horizonte, só a agonia de ter que esperar por uma nova resposta. E a pergunta que fica ecoando no final é essa. Basicamente, isso vai parar algum dia? Esse pescador cruel, ele vai continuar jogando a rede, matando nação atrás de nação, sem dó nem piedade, para sempre? É uma pergunta sobre o destino final de tudo. E, por enquanto, o profeta fica no vácuo, sem resposta. E no fim das contas, essa conversa tão antiga nos deixa com essa pulga atrás da orelha. Uma pergunta que, vamos combinar, continua super atual. Em política, na sociedade, até na vida pessoal, o que se faz quando a solução para um problema parece ser ainda mais destrutiva, ainda mais complicada? A jornada de Abacuque tentando achar um pingo de fé no meio desse caos todo. Bom, é isso que vamos continuar a explorar.